Fala, meus amores, como é que vocês estão? Olha esse vídeo que bacana. A gente trouxe aqui o seguinte: 3 formas de ganhar dinheiro com imóveis sem você aí ter que comprar um imóvel. Segundo, como investir em imóveis com pouco dinheiro. Poxa, que bacana, todo mundo quer investir em imóvel com pouco dinheiro, né, turma? A gente trouxe aqui 3 formas que são reais e 3 formas que eu, Carol, uso para quê? Para ganhar dinheiro com imóveis. Tá bom, turma? E eu vou ajudar vocês e vou falar isso, então fica até o final do vídeo, isso existe. E a gente trouxe aqui uma forma para você conseguir fazer isso também, porque dica boa é dica compartilhada, tá certo, pessoal? Então, olha só o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para vocês que a gente tem que entender. Pessoal, quando eu comecei a estudar, né, sobre como ganhar dinheiro mais a fundo, descobri uma forma diferente também de ganhar dinheiro sem investir em imóveis. E essa forma é uma forma muito tradicional, que é fundos imobiliários, né? A gente tem os fundos imobiliários, muitas vezes de forma simples, com pouco dinheiro, você consegue ali investir num shopping ou em outros shoppings, em vários shoppings, tem um fundo, tem um gestor cuidando, e você, como cotista, você ganha um aluguel isento de imposto de renda ali por mês. Agora, tem algumas observações que a gente tem que fazer. A primeira, turma, tem gente que não sabe o que é aquele fundo imobiliário, e ela escolhe, mas ela não tem a menor ideia. Tem muita gente, pessoal, que não tem controle. Por quê? Porque ela não sabe, ela vai colocando aquele dinheiro, ela não sabe como é que está o fundo imobiliário, isso é um grande problema e acontece. E outro ponto, pessoal, é que eu quero mostrar para vocês que existe um terceiro ponto que dá para você ganhar dinheiro. Não é mentira, está sim comprovada pela B3. A B3 assina embaixo, que é importante, que você pode ganhar até 18, 20%, 18 a 20% numa renda fixa. Recentemente eu investi, tive ali, ganhei um dinheiro e por isso que eu vim compartilhar com vocês. Você investe num fundo que investe de repente em vários shoppings, ou um outro fundo que investe em vários galpões, ou num fundo que investe em papéis. Agora, pessoal, presta atenção. Às vezes você não sabe do que é aquele fundo, vamos falar aqui fundo de papel, né? Às vezes você não sabe quais são as dívidas, às vezes você não sabe o que o gestor está fazendo, né? Como aconteceu aí com o Deva 11, por exemplo, teve muita gente que perdeu dinheiro. Então, turma, a gente tem uma terceira forma, e que eu quero compartilhar aqui com você, de ganhar dinheiro investindo propriamente nos CRIs. Por quê? Fundo de papel, muitas vezes, que investe em CRIs são ativos da renda fixa, tá, pessoal? E o que é isso? Você, por exemplo, eu, Carol, empresto o meu dinheiro para um fundo, porque toda vez que a gente fala fundo, tem um gestor. Então, eu empresto para um gestor e ele empresta aquele dinheiro para o setor imobiliário. E aí ele paga para nós um aluguel isento de IR. E isso são, né, os CRIs, de uma forma simples. Só que por que não você pensar o seguinte: poxa, eu invisto num fundo que investe em CRI. Por que eu não posso sozinho ou sozinha estudar e investir no CRI? Né? Por que eu sozinha não posso investir nesse ativo de renda fixa, sendo eu mesmo gestor? Sendo eu mesma gestora. Por quê? Tem gestor que faz cagada, né? O Deva 11 aconteceu isso. Tem gestor, pessoal, que é ótimo. A gente aqui não está falando de todos os gestores. Mas tem gestor, pessoal, que comete gafes, né? Então, a gente tem os CRIs e CRAs que estão ali disponíveis para que a gente possa olhar e investir. Então, turma, eu trouxe aqui para vocês uma forma que eu descobri, tá? E eu estou investindo ali, comecei devagar, claro, né? Numa plataforma que é confiável e eu comecei a investir recentemente, tá bom, turma? E mais do que isso, que é muito importante, turma, dependendo da forma que você escolhe, você pode ganhar mais, tá bom? Você pode ter mais controle, tá certo? Que isso é importantíssimo, e até montar uma estratégia melhor do que fundo imobiliário por aí, porque tem gente que investe e não sabe nem o que está fazendo. Essa que é a verdade, é triste de falar, mas acontece. Outro ponto, nesse vídeo, eu vou te mostrar uma forma, sim, quais são as formas que existem realmente para você ganhar dinheiro, não só com, propriamente, os prédios, apartamentos, mas também como cada uma funciona e, principalmente, como você escolher aquela que faz sentido para você, que é o mais importante, porque eu sou diferente do Renan. Por exemplo, minha carteira é diferente do Renan. E tudo bem, porque às vezes a gente tem um perfil diferente. E é isso que a gente tem que entender. Só que tem uma delas, pessoal, que quase ninguém fala, que quase ninguém presta atenção,
que quase ninguém compartilha com vocês, tá certo? E que eu vou te mostrar melhor no final. E eu vou te explicar melhor no final. Por quê? É onde começa o jogo. E começa um jogo de verdade. Mas antes da gente comentar, pessoal, faz o seguinte também. Dá o seu like. Não custa nada, dá o seu like aqui no vídeo, que é muito legal para nós. O YouTube entende que esse vídeo é importante, passa para outras pessoas. Compartilha com a galera e vê aqui se você está inscrito e inscrita. E aí, pessoal, vamos entender como é que realmente o dinheiro, como é que realmente gira, né, dentro do mercado imobiliário e agora como você pode usar isso a seu favor, que é o que a gente quer. Então, pessoal, de onde realmente vem o dinheiro? Turma, antes de eu falar das 3 formas que eu quero te contar aqui, eu vou te explicar um negócio que quase ninguém fala, quase ninguém presta atenção. Quando você investe em um imóvel, e isso é importante a gente saber, turma, você só ganha dinheiro de 2 jeitos. 1, juros, e 2, aluguel. E eu espero que sempre esteja alugado, porque se não tiver, sobra para você IPTU, condomínio. Gente, é difícil, né? Você fala, poxa vida, não tem ninguém. Graças a Deus, meus imóveis estão bem alugados. Graças a Deus, turma, porque se não tá, já ia me preocupar bastante, né? Vacância 100%. Vacância 100%, sai fora, meu não vai acontecer. O problema, pessoal, é que a maioria das pessoas investe nos apartamentos, em lugares que ela nem sabe se são bons, se vai alugar, é longe, não é. Acontece muito. Não vê o condomínio, que às vezes é alto, e aí pode ter um problema para alugar depois. Não tem muito para onde você fugir, tá, gente? E aí, pessoal, você tem 3 formas de ganhar dinheiro, certo? O primeiro, fundos do tipo de tijolo, correto? Fundos do tipo de papel, e que muitas vezes tem que tomar bastante cuidado, tá, turma? Com os gestores, com as dívidas, enfim. E aí, pessoal, tem um ponto que muitas pessoas não param para pensar. E é aqui que é o pulo do gato, é aqui que eu quero que você pense, tá bom, turma? Porque vale a pena você estudar. Que é o seguinte: no fim das contas, você está colocando seu dinheiro nos fundos imobiliários, mas você não tem controle de quase nada, porque tem um gestor cuidando, certo? Outro ponto, você não escolhe exatamente onde você está investindo, porque a gente tem muito fundo que é gestão ativa, e os papéis podem mudar ali dentro. Quem sabe mais é o gestor. Você não, você está investindo naquele fundo. E o terceiro ponto, pessoal, é que você não acompanha às vezes tão de perto, né? Você não consegue ver ali um custo a mais no meio. Então, você tem essas 3 aí coisinhas para você pensar bem, né? E não que sejam ruins, tá, turma? Aí, o que a gente tem? E foi exatamente isso que fez não só eu, mas outras pessoas, e que muita gente não fala, que é entender que você pode investir nos CRIs sozinho, né? Estudando e não tendo um gestor, né? Você não precisa ter um gestor que de repente você não sabe o que está acontecendo. Você mesma vai lá, ou você mesmo, e fala, opa, vou investir em CRIs. E se existe uma forma de fazer isso direto, aproveitando, né, uma rentabilidade que muitas vezes pode ser maior, inclusive, por que eu não vou fazer isso, né? Podendo ter controle do meu próprio dinheiro. Entendeu? E aí que é o pulo do gato. Então, pessoal, vem o CRI direto, que é a virada de chave. E é isso que eu quero te falar. Agora vem a parte que quase ninguém te explica, mas eu vou te explicar até o final do vídeo. Turma, se um fundo faz isso, aí eu te pergunto, por que você não poderia fazer também? Por que você não poderia, né, pôr o seu dinheiro em CRIs diretos? E você mesmo ser o gestor do seu dinheiro? Não é verdade? O que a gente faz, pessoal? No final das contas, a gente percebe que um gestor de fundo ele está fazendo isso o quê? Em escala. Tem fundo de papel bom? Tem. Mas tem fundo de papel que eu não gosto. Tem fundo de papel que eu não gosto de jeito nenhum, né? E aí, pessoal, eu parei para pensar. Eu falei, gente, se aquele fundo tem bilhões de valor patrimonial, né? E a gente sabe que tem. Por que não daria para eu fazer algo parecido, certo? Só que por conta própria, aonde eu colocasse menos dinheiro, mas ganhasse mais rendimento. Então, ou seja, ao invés de investir no fundo, eu vou estudar, o pessoal tem que estudar, não é, não, vou fazer isso aqui por mim mesmo, não vou estudar, tem que estudar, tá certo? E vou investir direto nos CRIs, certo? E é aí que é onde a maioria das pessoas não entendem, não percebem que elas estão perdendo, tá bom, turma? Porque você passa a ter controle
fazendo isso que você está escolhendo, que você que escolhe os CRIs, você não paga a taxa de administração que tem nos fundos de papel e ainda você consegue acessar taxas maiores. Sim, comprovadas, sim, você consegue um maior rendimento. E, detalhe, com menos dinheiro. Dá para acreditar nisso, pessoal? Existe, tá bom? Agora vamos fazer uma comparação entre FII e CRI. Turma, para ficar bem claro na sua cabeça, pensa assim, tá? No fundo de tijolo, você ganha com aluguel. No fundo de papel, como nós falamos, você ganha com juros, né? Alguém está ganhando por você, e aí você ganha com juros. E no CRI, você faz exatamente a mesma coisa, só que por conta própria. E isso que eu quero deixar claro, deixar bem claro para você pensar. E é por isso, turma, que normalmente os retornos são diferentes, porque você não tem taxas embutidas e etc. E é por isso, pessoal, que os papéis costumam girar ali entre 12% a 14% ao ano. Vamos falar assim que é a média, né? 12% a 14% ao ano. Quando você vai direto para os CRIs sozinho, e aí sozinha, você pode ganhar até 18% a 22%. Tá, pessoal? Você pode ganhar 18% a 22% ao ano. E tudo isso tem um detalhe, sem isenção de impostos. Mas, Carol, não tem o FGC. Mas o fundo de papel também não tem, né, turma? Então, fica ali, a gente tem que sempre pensar elas por elas. E aí, pessoal, tentando entender isso na prática, eu conheci muitos colegas que falavam, a Inco. Aí eu fui, né, fui ali conhecendo, tudo mais. Eu acabei chegando em uma plataforma que se chama Inco, tá bom, pessoal? E aí, ela é uma das maiores plataformas que fazem isso, desse segmento no Brasil, como eu falei, regulado, presta atenção, regulado pelo Banco Central. E já tem mais, olha só, tem mais de 450 mil investidores, turma, ou seja, tem muito investidor cadastrado e com mais de 1,25 bilhão de reais captados. Ou seja, tem bastante dinheiro e você pensa ali na rentabilidade bem maior. Agora, ou seja, pessoal, na prática você consegue investir direto nessas operações sem você precisar, de repente, passar ali por um fundo no meio, ou então por uma, poxa, minha casa está desalugada, estou perdendo dinheiro, ou fundo que pode vir a quebrar, né? Então, você deixa ali numa plataforma que se chama Inco, onde você pode investir menos. Olha que maravilha, investir menos dinheiro e ganhar mais. E aí, turma, ou seja, na prática, você consegue investir direto nos CRIs, direto nessas operações, sem precisar passar por um fundo no meio. Turma, e não é qualquer projeto que entra, porque eu vou te explicar. A Inco, turma, ela é uma plataforma que tem ali os CRIs. E o que ela faz? Tem notas, inclusive. A, B, C, né? Sendo o A melhor e o C o menos, né? O que não é tão melhor. E aí, turma, o que você tem? Segurança. A Inco não vai mentir para você. Ela vai te mostrar ali certamente. E ela escolhe o que ela vai fazer dentro da plataforma. Justamente por quê? Para não te pôr numa cilada, né? Porque a gente vê algumas ciladas. Então, eles avaliam o projeto, eles avaliam a empresa e eles também, quem está por trás da operação, tem que estar avaliando isso no final. Para quê, pessoal? Para que você esteja emprestando dinheiro para um lugar que faz toda a diferença. Você fala, olha, agora eu estou vindo aqui, estou estudando e posso confiar, né? E uma coisa que me chamou a atenção, pessoal, é que hoje, praticamente todas as operações contam sim com garantias reais. Tem que contar com garantia, porque se der um problema, opa, a Inco vai falar, o problema é meu também. Então, conta com essas garantias reais e aí você pode respirar um pouco mais devagar, né, turma? Você pode confiar com mais segurança. Outro ponto, pessoal, quem decide a análise de investir não sou eu, não é o Renan, é você. Você vai olhar ali, você vai entender, poxa, o que é isso? Que CRI é esse? Quanto paga? Quanto tempo tem, né, para aquele prazo? Então, não sou eu que decide, é você, tá certo? Eu tenho ali dinheiro investido na Inco, que eu coloquei em projetos que eu acredito, tá legal? E tem projetos que pagam, sim, mais de 18%. E tem. Se você entrar na plataforma da Inco, você vai ver que tem. Não estou falando aqui só de mim, estou falando aqui de grandes investidores, pessoas do meio, que estão por aí, que vocês conhecem, que estão também, falam daí. E foi por causa desses muitos influenciadores que eu fui estudar. Então, turma, você tem muito mais clareza do que você está fazendo. Você tem muito mais consciência do que você está fazendo. Então, turma, no final, quem monta essa carteira é você. Né? É você que está montando a carteira.
E aí começa a mudar bastante esse jogo, né? Por quê? Porque aí você começa, diferente dos fundos que a gente tem, você começa a fazer o quê? Colocar exatamente o dinheiro que você quer no lugar, no CRI, no investimento que você começa ali e vê que confia, tá bom? Claro, turma, não precisa começar com muito dinheiro, não é? A gente não tá falando assim, nossa, coloca muito dinheiro que você vai ganhar. Não, a gente tá falando o seguinte, vá conhecer a Inco, veja ali, coloque um pouco, estude, não seja também ganancioso de colocar todo o seu dinheiro, para que você conheça uma plataforma onde você mesmo pode investir, tá certo? Em CRIs. E diferentemente do fundo, pessoal, aqui você consegue ver exatamente onde você está colocando seu dinheiro, acompanhar esses projetos e aumentar a sua própria carteira. Pessoal, olha só, hoje, enquanto muitos fundos de papel pagam ali, como eu disse, 12 a 14, na Inco você olha e tem operações, pessoal, e não é difícil de encontrar, que tem ali faixas que pagam de 18% a 20%, tá, turma? E isso é muito legal. Hoje a plataforma já tem mais de 420 mil, como eu falei, investidores, mais de R$1 bilhão captados, ou seja, R$1 bilhão, né? E não é só promessa, né, turma? Existe um histórico. A gente gosta de ver histórico de plataformas que a gente fala ali por trás disso, né? Inclusive, algumas operações, turma, já chegaram a render, para vocês entenderem, já chegaram a render mais de 180% do CDI. E eu não estou te falando mentira, a B3 está por trás, né? Tem muita gente ali por trás que está fiscalizando ainda, né? Então você vê os projetos e foi por isso que eu comecei. Carol, você começou rápido, com muito dinheiro? Não, turma. A gente sempre começa com os pés no chão. Tá certo, pessoal? Eu já fiz meus primeiros investimentos na plataforma, gostei muito da minha experiência, estou olhando sempre ali os projetos que aparecem, é uma maneira também de diversificar a minha carteira e eu vou te mostrar isso na prática agora. Pessoal, agora eu vou mostrar aqui para vocês na prática como é que funciona a plataforma da Inco, tá certo? Você vai ter uma conta, né? Você vai no aplicativo, abre a sua conta. Turma, olha só, como é que você vai fazer para investir, né? Carol, como é que eu faço? Você vem aqui em depositar, tem uma chave Pix, você paga lá no seu banco, e aí, pessoal, o seu dinheiro vai cair aqui na Inco. Olha só, a gente vai colocar, é simples, tá, turma? A gente vai colocar em investir, lembrando que a Inco é segura, tá? Até pela regulação da CVM, e aí aqui vai aparecer os investimentos que a Inco tem no momento. E veja, ela coloca até o risco, tá? Risco A, sendo o menos arriscado, risco B, também seguindo A, e aí a gente tem C, D, enfim, os que são mais arriscados, sendo A o menos arriscado, tá bom? Aí a gente vê aqui, ó, rentabilidade, a renda fixa Inco 15, 31 dias, exclusivo para novos investidores. Seria ótimo para você que é novo investidor, né, pessoal? Rentabilidade, 20,5% ao ano. Prazo, 1 mês. E aí aqui o pagamento, tá certo? Vamos olhar aqui o segundo. Risco B, porque eu já sou investidora. A gente vê aqui, ó, 18,86% ao ano. A gente vê o prazo, 44 meses. A gente vê que é um CR sênior pré-fixado e o fluxo irregular, tá certo? E tá, ó, aqui mostra até a captação, tá vendo? 45% já captado, e se a gente fosse ver o de cima, né, a gente já faria um investimento, turma. Olha só, eu vou mostrar para vocês aqui, eu fazendo no risco B, certo? Lembrando que aqui, pessoal, a gente investe em CRIs e os CRIs são ativos da renda fixa. Vamos clicar aqui, tá certo? Quanto você gostaria de simular, né? Quanto você gostaria de pôr no seu dinheiro? Você pode avaliar e também, né, ver aqui, de repente, o valor bruto, simulando quanto você gostaria. O que a gente vai fazer? Investir. Você vai pôr um valor, vamos colocar aqui R$500. R$500, tá certo? Próximo. Declaro que eu concordo, né, com a declaração aqui do investidor, tá tudo certo. Próximo. A gente vai colocar a senha eletrônica, tá certo, pessoal? E aí, eu não vou pôr a minha senha aqui, você vai colocar a sua senha eletrônica e vai confirmar o investimento. Aqui pede a minha assinatura eletrônica, pessoal, coloquei aqui meus 4 dígitos e aí pronto, né? A gente vê aqui o investimento feito, realizado com sucesso, tá bom?
Então, é muito fácil de mexer na plataforma. E você, pessoal, que quer abrir sua conta, clica nesse QR Code ou aqui nesse link, tá? Aqui embaixo do vídeo a gente tem um link para você, pessoal, tá certo? Lembrando que a Inco tem aí a aprovação da CVM, que é super importante. Eu entendi, você fez o seu investimento. Pessoal, inclusive, olha que legal, eu consegui um bônus para vocês, tá bom? E olha só, eu pedi para eles liberarem para vocês e conseguir um bônus de 1%, olha que legal, de 1% no seu primeiro investimento. Você fez seu primeiro investimento, você ganha um bônus aí de 1%. Tá certo, pessoal? E aí foi como eu falei, você vai falar, mas Carol, riscos quais são? Ah, Carol, FGC. Mas o CRI também não tem FGC, assim como o fundo imobiliário de papel, né? Então você está se arriscando ali. Pessoal, e aí a gente vai falar, diferente de produtos tradicionais, não tem cobertura, como a gente fala do FGC. A gente tem exemplos do HCTR11, que também passou por isso, mostrando que até em fundos imobiliários o risco é real, pode acontecer. E por isso que essa análise de operação, turma, é o ponto mais importante. E adivinha quem já fez isso? A Inco, para você. Ela não te abandonou, ela já fez isso na plataforma dela, pessoal. E é isso, ela já analisa o ativo. E ela já consegue caracterizar para que você não entre numa cilada. Então, ela coloca lá, né? Ela bota uma nota num investimento. Esse CRI, pessoal, é A, esse aqui é CRI B. E aí vai dependendo de você, do que você decide, do que você escolhe para a sua carteira melhor. Tá bom, turma? E além disso, em praticamente todos os casos, isso é muito importante a gente saber. Olha só que legal. Praticamente eles têm aí garantias reais, como imóveis, né? E outro ponto, turma, dá mais segurança, sem dúvida nenhuma. E olha só, quando você olha o histórico, a taxa de inadimplência, ou seja, que não, né, que a Inco não paga, fica ali próxima de 1 a 2%, turma, que é considerado baixo dentro desse tipo de investimento. Tá bom, turma? Então, hoje, exatamente eu quis te trazer uma estratégia diferente, quis trazer a Inco, que muitas pessoas às vezes você já ouviu falar, mas de uma forma tranquila, um relatório, um roteiro muito completo, para que você entenda que também existe uma outra forma de você ganhar seu dinheiro. E detalhe, você investindo propriamente. Tá bom, turma? Então é isso, pessoal. Hoje eu quis trazer para vocês. Esse roteiro é comprido, criatura, mas veja. Carol, eu esqueci uma parte. Volta, que é importante. Tá bom, turma? Lembra, vai lá, conhece aí, abre a plataforma. É fácil, é simples de você entender. A gente te mostrou aqui. E aí, aos pouquinhos, você vai entendendo como é que funciona. Tá bom, gente? Eu sempre falo, voa, Brasil! Quem investe futuro agradece. E lembra, um beijo de luz e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.